Bom, boa tarde, pessoal. Bom, últimas aulas, né, do Congresso. Ficamos para o final, né, essa palestra. Né? Então, nós trouxemos aqui hoje pontos motores, tá? Pontos motores e sua utilização na estética. Então, a função dos pontos motores nas afecções inestéticas da pele. No nosso ambulatório, né, praticamente em todas as afecções inestéticas utilizamos os pontos motores. Né? Bom, o que são esses pontos motores? São pontos de melhor resposta do músculo ao estímulo elétrico. Então, por se tratar de áreas com maior concentração nervosa, onde o nervo penetra no ventre muscular. Então, é uma área do músculo onde, com menor estímulo, você consegue a maior contração. E na acupuntura, então, na literatura, cita-se a utilização desses pontos motores, né, principalmente para tratamento de afecções neuromusculares, né, recuperação muscular, a reabilitação muscular. Né, mas também utilizado para tratamentos de diversas afecções inestéticas, então, como nós fazemos no nosso ambulatório, lá da Unifesp. Né, para celulite, flacidez, rugas, estrias, manchas hipercrômicas e cicatrizes variadas, né, incluindo queloide, cicatriz hipertrófica. Então, aqui, a principal aplicação dos pontos motores na estética, sem dúvida, é para a flacidez. A flacidez de pescoço, flacidez da região abdominal, flacidez de braço, pernas. Então, vamos falar rapidamente sobre a flacidez. Né? A flacidez da pele, ela pode ser a flacidez da epiderme, derme e hipoderme. Então, nós temos dois tipos de flacidez: flacidez da pele e flacidez do músculo. Né? A flacidez da epiderme, ela é demonstrada através da desidratação. Você vê, né, uma desidratação da pele. Então, onde realmente acontece essa flacidez é na derme, onde as fibras de colágeno, elastina, né, ficam diminuídas ou alteradas, né, e desidratadas também. E a hipoderme? A hipoderme, também a gordura fica diminuída na flacidez. Tá? Então, quanto mais idade, né, você vai perdendo o tecido, incluindo também a hipoderme. Existe um momento da vida onde tem maior acúmulo, né, de gordura, e depois de uma certa idade, então, vem a flacidez, que também então, cursa com diminuição também do tecido adiposo. Tá? E da derme, falando da derme, a célula mais importante que é a fibroblasto. Tá? Os fibroblastos são fibras de colágeno, fibroblastos, elas produzem, né, as fibras e toda essa substância fundamental. Então, fibroblastos são as células que produzem fibras de colágeno, elastina, reticulina e também a substância fundamental amorfa que fica, né, são sais, ácido hialurônico, tá? Todo esse gel onde ficam mergulhados os elementos celulares e as fibras da derme, onde vai permitir a troca de nutrientes, receber hormônio. E quais são as causas da flacidez? Né? Então, a diminuição do hormônio do crescimento, outros hormônios também, então, estrógeno, por exemplo, a própria testosterona, né? Diminuição da atividade neural, diminuição da troca metabólica tecidual e diminuição da capacidade de regeneração do tecido. Né? Então, se estas são a causa da flacidez, então a principal causa da flacidez é o envelhecimento. Né? Outras causas: desgaste físico, abusos, né, cigarro, alimentação, obesidade e os autores citam, infelizmente, a mulher é uma predisposição para ser flácida. Né? Então, o autor cita como mulher gestação. E aqui, olha, a flacidez de pele, uma pele normal, jovem, e uma pele envelhecida. Além de perder essas papilas, né, na parte da epiderme, então a derme fica com a parte do colágeno também toda alterada, todo o tecido alterado. E tem a flacidez muscular.
né, a flacidez muscular. Então, falando do músculo, temos o tônus muscular e temos a contração muscular. Então, o tônus muscular, o músculo se encontra sempre semi-contraído, tá? Em repouso, é a sustentação. Então, quem dá o tônus é o baço, né? Então, o baço é o principal responsável em manter, né, as estruturas devidamente localizadas. Então, a flacidez vem pela diminuição da energia do baço. E o movimento vai depender do estímulo sobre o músculo vindo do sistema nervoso. Então, aumenta ou diminui conforme a intensidade da atividade que o músculo realiza. Então, aqui, a vontade, né, vai até o sistema nervoso, depois, via sistema nervoso eferente, vai atuar sobre o local, então, promovendo a contração daquilo que você quer realizar. E também a principal causa da flacidez muscular também é o envelhecimento, né? Então, outras causas, ganho de peso, ganho e perdas bruscas, né? A inatividade física, porque com a inatividade física, o músculo vai atrofiando. E isso vai acontecendo muito mais evidente com a idade, né? Então, a importância de manter a certa atividade física, porque não somente o músculo vai atrofiando, né, mas também podendo ser substituído por tecido conjuntivo, tecido gorduroso, né, ocupa o lugar da musculatura, né? Então, é sempre importante manter a atividade física. Então, sedentarismo, inatividade física, né, estresse, aí em cima disso vem outras doenças crônicas que vão favorecer, então, a diminuição da energia e, né, posteriormente, a flacidez, gravidez. E do fator muscular também, com o envelhecimento, o que acontece na musculatura? O próprio fator muscular, da própria atrofia muscular, né, vindo com a idade, o fator neurológico, o fator ambiental, sendo que do fator muscular é a atrofia muscular, tá? Com alteração da contratilidade. O fator neurológico, porque com o envelhecimento você tem uma diminuição no número de unidade motor, né? E também com a idade tem uma alteração desse sistema nervoso, endócrino, né? Diminuição, como já dito, né? Do hormônio do crescimento, testosterona. O músculo está muito mais relacionada com a testosterona com o músculo, e a derme com o estrógeno. Então, por isso que existem alguns tratamentos com reposição, né, até local também, de estrógeno, para manter, tá, a certa elasticidade da pele. E o fator ambiental. O fator ambiental, então, depende da atividade física, da alimentação e de doenças. E dentre a massa magra, né, o músculo é a massa que sofre maior perda. Olha, dos 20 aos 90 anos, você perde quase 50% da massa muscular, né? E a capacidade regenerativa dos músculos também vão diminuindo, né? Os fatores de crescimento tecidual também vai diminuindo com a idade, né? E, segundo a medicina chinesa, né, então, o mais importante órgão envolvido em manter a tonicidade é o baço, né? Mas, quando a gente fala da flacidez e envelhecimento, então, nós temos que citar todos os outros, né, órgãos envolvidos. Então, por exemplo, do Shen, o rins, tá? Os fatores inatos, a fadiga, os estados emocionais, que diminuem o Shen Qi, né? Shen Qi, o Qi do rim, tá? Levando a desânimo, cansaço, dores musculares, insônia, queda, embranquecimento do cabelo. A deficiência do Gan Qi, também consequente ao vazio do rim, então por estados também emocionais excessivos ou reprimidos, que pode levar a fraqueza, diminuição desse tônus. E o baço, né, e o Pi, que é o principal, ocasionando enfraquecimento das funções energéticas de subida do que é puro e de manter as estruturas, né, anatomicamente posicionadas. E o Fei também, com enfraquecimento do Wei Qi. Então, quando a gente faz a eletroacupuntura mesmo, a tonificação, pontos motores,
Né? Então, nós estamos trazendo novamente a energia Wei para a região do músculo, para a região da pele. Né? E o Shin coração, ocasionando alterações do Shen, mente, enfraquecimento das funções, né, vasculares que irrigam, né, e nutrem a região. Então, o tratamento da flacidez é tonificação de todos os órgãos acometidos, mas principalmente do baço pâncreas, rins e pulmão. E trazer, então, a eletroacupuntura, né, nesses pontos motores, trazendo a energia Wei para a superfície, né, o Jin para a epiderme, derme, e tonificar os músculos, pontos motores, tonificar os músculos, tonificar a derme, né, com esses pontos. Então, tem dois tipos de corrente, né, a corrente farádica e a corrente galvânica. Os aparelhos mais recentes, né, são mais corrente farádica. A corrente farádica é um excelente para promover a contração muscular. Então, exerce uma ação neuromuscular. Melhora a irrigação sanguínea, melhora a circulação linfática, né, promove aumento do volume das fibras musculares e melhora o tônus e a flacidez. Né? Os últimos aparelhos, elas são mais farádicas. Tá? Mas tem os aparelhos mais antigos, tem alguns aparelhos ainda sendo usados que têm uma corrente galvânica. Né? A corrente galvânica, ele tem as suas propriedades também, excelentes, porque atua tanto no músculo como no tecido conjuntivo, pois tem ação sobre a síntese proteica, tá? Aumento da produção do ATP, aumenta a oxigenação tecidual, aumenta a vibração da membrana e acelera a troca metabólica. Então, pontos motores. Então, vamos falar propriamente, né, dos pontos motores, o que interessa. Então, como foi dito, os pontos motores são os pontos onde a gente consegue o melhor resultado. Mais próximo. Alô? Melhorou aqui? Então, os pontos motores, então, são os pontos que nós utilizamos. Esses pontos, eles têm um melhor resultado na contração muscular, com menor intensidade de corrente possível, possibilitando, então, um tratamento mais confortável ao paciente. Tá? Então, aqui nós vamos escorrer alguns pontos que nós utilizamos no ambulatório lá da Unifesp, e eu vou começar pelo abdômen. Então, aqui é um abdômen sarado, né, o ideal de abdômen. A gente tem aqui, não temos gordura localizada, não há flacidez, o músculo está até bem tonificado, a gente tem só a gordura suficiente para trazer o contorno realmente feminino. Aqui é um abdômen masculino, bem mais desenvolvido, aqui com todas a hipertrofia do reto abdominal, formando aquela famosa imagem do tanquinho. E o próximo aqui, os dois também, o masculino e o feminino, que é o nosso ideal de abdômen. Mas, porém, nós temos, né, vários problemas nessa região. Então, nós vamos começar pela cicatriz hipertrófica e os queloides. Então, as cicatrizes, elas podem ser hipertróficas, como essa imagem, ou queloidiana, e elas são consequências a cirurgias, tanto cirurgias por alterações patológicas, abdômen agudo, após, por exemplo, cesáreas, tá? E mesmo após traumas e queimaduras. Então, o assunto vai falar aqui um pouquinho sobre o queloide. O queloide, ele é um tumor saliente, duro, com superfície lisa, brilhante, de coloração rosa, castanha, e que apresenta dor, prurido, né? Principalmente prurido. Prurido é um dos sintomas de que a cicatriz está tendo esse tipo de cicatrização. Tá? E o queloide, na verdade, a diferença, né, entre o queloide e a cicatriz hipertrófica, tá, é que uma se limita... Aqui, olha, se limita à área de lesão. E o queloide mesmo, ela ultrapassa, vai além da lesão. Tá?
Logicamente que os pontos motores, elas podem estar melhorando, porque melhora a drenagem da região, melhora a tonificação da região, né? Então, para esse tipo de cicatriz, né? E para esse tipo de cicatriz mais queloidiana, somente esses pontos motores já acabam sendo um pouco não tão efetivos, né? Elas vão ajudar a drenar após, por exemplo. Então, o ponto motor é sempre o ponto onde utilizamos 2 Hz, tá? Que é uma tonificação, né? Mas quando tem uma lesão assim, então nós cercamos essa lesão antes e promovemos a alta frequência, tá? 100, 200 Hz para dissolver, para ajudar a dissolver, e posteriormente esses pontos motores. Aqui mais um exemplo de cicatriz, aqui provavelmente após uma apendicectomia, né? A gente tem uma cicatriz um pouco inestética, né? Isso poderia melhorar também com a utilização dos pontos motores e cercagem, inclusive. Então, outro problema que foi já que a doutora Assunta já falou, é a flacidez, que acomete muito o abdômen. Então, aqui nós temos o caso de uma mulher, aparentemente jovem, ela não está fora do peso, o rosto não aparece muitas rugas, mas o que chama atenção realmente é essa flacidez abdominal. Essa flacidez, vocês notam que é da pele. Aqui você tem o músculo até bem com uma atrofia saudável, né? Mas isso não impede que haja essa flacidez aqui da pele. Então, esses casos acontecem após, por exemplo, uma gravidez gemelar, onde uma distensão muito grande da parede abdominal, ou outra situação também, a gente vê bastante nas adolescentes, né? Na gravidez, na adolescência, ela confere esse aspecto de pele envelhecida, sem vida, aos pacientes. Aqui nós temos uma flacidez também abdominal, aqui também o músculo parece que está atrófico, né? E essa região é bem menor de flacidez. Esse é um caso ideal para o nosso tipo de tratamento com pontos motores. Aqui a gente vai ter uma resposta bem melhor do que no quadro anterior. Outro problema que nós temos também no abdômen é a gordura localizada, uma coisa muito comum. Então, aqui tem uma sobra de pele e também um excesso de gordura. A gente tem assim essa modelo, no caso, não parece estar com sobrepeso, mas ela pode ter engordado, emagrecido e, infelizmente, fica essa gordura aqui localizada no abdômen. Aqui nós temos o caso de uma paciente lá do ambulatório. Ela também tem uma gordura localizada importante. E aqui a gente tem também sinais de flacidez, essa malinha de flacidez. E por que nós temos gordura localizada em algumas partes do corpo e são tão difíceis de ser imobilizadas com o emagrecimento? Bom, então, uma das explicações, né? Na verdade, assim, o tecido adiposo, aquele tecido, a gordura localizada, né? Então, elas têm, um pouquinho diferente dessas outras regiões, onde não tem, né? Então, o mecanismo de formação da gordura localizada é essa daqui, né? Então, os beta-receptores, ela estimula a AMP cíclico, que é lipolítico, né? E o alfa-2 receptor é antagonista, antilipolítico. Então, por exemplo, o culote de Cheval, né, região abdominal, elas têm mais alfa-2 receptores e é 2 a 4 vezes mais ávido pela glicose. Então, o que significa isso? Né? Significa que toda vez que engordamos, engorda um pouquinho naquela área de gordura localizada. Mas quando perdemos, aqui, olha, precisa perder 6 quilos do peso para perder 1 quilo na área, né, de gordura localizada. Né? Então, você engorda, aí aumenta como um todo. Tá? E aumenta também na região onde tem a gordura localizada. Tá? Você emagrece em outras áreas, mas emagrece menos na região de gordura localizada. E você vai fazendo esse mecanismo até chegar uma hora em que
você está com aquela gordura localizada. Tá? Então, esse é o mecanismo de formação da gordura localizada. Então, o regime vai ter pouca ação sobre os esteatomas. Né? Então, no nosso ambulatório, a gente não utiliza, por exemplo, o nosso ambulatório é mais estético. Tá? Então, a gente trata a gordura localizada. Né? A gente não faz o emagrecimento. Tá? Mas tem uns ambulatórios que associamos, né? Ou o Quimental, por exemplo, que faz o emagrecimento, né? O paciente está fazendo um tratamento para emagrecimento e aí a gente ajuda no local para estimular a lipólise. Né? Então, com isso, no próprio emagrecimento, ela vai notar uma perda também da região. Tá? Mas, de gordura localizada, a acupuntura é efetiva para gordura localizada de leve, né, a moderada. Né? E a celulite, né? Como se não bastasse, a celulite nos acomete muito os membros inferiores, ela também aparece no abdômen. Aqui a gente vê um abdômen com uma gordura importante, e aqui essas ondulações na pele, que se nós formos fazer a palpação, ela vai aparecer bem aquele aspecto de casca de laranja. Diferentemente da outra, da anterior. Não sei se vocês se lembram daquele outro abdômen, ele tinha um acúmulo de gordura, mas era uma parede lisa, tá? Não essas ondulações que a gente viu. Na próxima, Assunta. Essa aqui, olha. Apesar da quantidade de gordura, você tem uma parede lisinha, diferentemente da anterior. Tá? Próximo. Isso aqui. Agora, as estrias. O Assunta vai falar um pouquinho sobre as estrias. Bom, as estrias, elas são características, né? Bem características. Tá? São atrofias adquiridas de aspecto linear, sinuosa, a princípio avermelhadas, que são as estrias mais recentes, e depois esbranquiçadas e brilhante. Tem uma tendência à bilateralidade, então mostrando que tem uma certa predisposição localizada. E quanto à etiologia, pode ser mecânica, mas muito mais provavelmente endócrina. Né? Aparece em fases da vida onde está tendo uma certa alteração do hormônio, e explicado também pelo aparecimento de estrias na gravidez ou uso de corticosteroides, por exemplo. Né? Então, as estrias, elas podem ser diferenciadas. Aqui, olha, tem uma estria branca, né, na carada, assim, e tem as estrias atróficas. Tá? A diferença é que esta, você estica a pele, ela mantém, porque tem uma alteração na superfície. Nesse caso aqui, ela é mais atrófica. Então, quando você estica a pele, né, parece que melhora, mas depois volta quando fica flácido. Então, é sempre interessante estar tratando também intradermicamente as estrias, além dos pontos motores. Então, aqui a gente tem uns exemplos, a foto não ficou muito nítida, mas assim, o abdômen tem as estrias, elas são mais avermelhadas, né, elas são mais recentes, o abdômen bem globoso. Aqui nós temos o abdômen globoso também, mas, ao contrário, são as estrias mais claras, fininhas, acho que vocês conseguem ver aqui. Né? O próximo. E aqui o caso de uma criança, uma menina, na verdade, ela tem lúpus, foi tratada com corticoide em altas doses, que resultaram nessas feias estrias. Né? Elas são alargadas, avermelhadas, aqui também na lateral. Próxima. Bom, no nosso ambulatório nós não temos assim casos isolados, né, de patologias, por exemplo, gordura só ou flacidez só. Nós temos conjunto. Aqui, como no caso dessa paciente, ela tem um acúmulo de gordura, ela tem uma flacidez também, o que a gente nota pela essa queda aqui do abdômen, formando quase que um avental. Aqui a gente também tem uma demarcação aqui em toda a lateral, por conta da flacidez ou acúmulo de gordura.
Nós também temos gordura localizada associada a cicatrizes. Aqui, é lógico que esse acúmulo é muito importante, ele não seria possível ser tratado só com pontos motores, mas nós temos aqui uma cicatriz provavelmente pós-cirúrgica, que ela tem essas áreas de retrações, isso melhoraria com os pontos motores, e aqui uma cicatriz por queimadura. Então, essa cicatriz também ficaria mais maleável e esteticamente menos importante. Então, agora, para falar dos pontos motores propriamente ditos, eu vou descrever um pouquinho, a gente vai recordar um pouquinho os músculos, que são os que vão ser trabalhados com esses pontos, né? O primeiro deles é o músculo reto abdominal, ele está inserido dentro de uma bainha tendínea. Então, rapidamente, né? Então, assim, aqui foi retirada a bainha tendínea, a gente tem o músculo, que ele é um músculo plano, na verdade, é um par de músculos, ele se estende toda a parte anterior do abdômen, desde a síntese até as costelas, e à medida que ele vai se prolongando para as costelas, ele vai se adelgaçando e vai se alargando. A característica dele são essas bandas fibrosas, que, quando você tem um músculo hipertrofiado, dão aquela imagem do tanquinho que a gente viu no início. Então, nós temos 3 músculos planos também, são laterais. Tá? O primeiro deles, mais superficial, é um músculo oblíquo externo do abdômen. Ele tem uma direção inferomedial e depois ele se insere aqui. Ele forma essa bainha na parte anterior e aqui a linha alba. Abaixo dele, nós temos o oblíquo interno do abdômen. Ela é um pouco menor que o externo. A direção é contrária, é superimedial. E, por fim, o mais interno é o transverso, né? Que, como o nome diz, ele tem fibras em situação transversal. Então, aqui são os pontos motores. Nesse caso, os pontos motores, eles equivalem aos pontos tradicionais de acupuntura, do meridiano do estômago e da vesícula biliar. Nem sempre isso ocorre. Isso a gente vai ver mais tarde, que há alguns pontos que não fazem parte dos meridianos, e aí a gente nomeia de acordo com o músculo que eles acionam. Tá? O primeiro deles é o estômago 21, depois estômago 26, estômago 28 e vesícula biliar 26. Então, o estômago 21, Liangmen, ele é a porta do alimento, ele se localiza ao lado do VC12. Então, a gente usa também um pouco, não só o estímulo mecânico que ele promove, mas também a função de ponto dele. Então, ele harmoniza e fortalece o qi mediano, que é o qi do baço e do estômago, e dissolve a estagnação alimentar, que melhora também o abalamento abdominal. Então, aqui a gente tem o E21, ele funcionando. Aqui, essa paciente é bem magrinha, na verdade, ele está fazendo uma lateralização. Aqui, provavelmente, a gente pegou um pouquinho do externo também. Tá? Mas, se a gente aproximar mais da linha média, ela vai ter um movimento de sobe e desce, que a gente vai ver nos outros pontos a seguir. O segundo é o E26, o Wenling. Então, ele tem esse nome por conta que aqui é um abalamento do músculo reto abdominal que forma como que uma cova. Então, fica ao lado da cova, do túmulo, que é o nome desse ponto na língua chinesa. Então, aqui a gente vê ele bem posicionado, ele faz esse movimento de sobe e desce. O terceiro ponto é o E28, o Shuidao, é o caminho das águas. Ele regulariza o Jinier, que é o líquidos orgânicos, estimula a excreção de fluidos e ele reduz o edema. Ele é bem importante, então, ele seria o nosso ponto diurético. E aqui o funcionamento dele. Tem esse movimento de sobe e desce, de contração do reto abdominal. E,
por fim, nós temos o VB26, o da IMAI, que é a cinta, né, que amarra a cintura, ele coordena vários meridianos, tá? E aí ele vai ser o que vai atuar nos músculos laterais, no oblíquo externo, no oblíquo interno, e se a gente puser bem profundamente, talvez no transverso também. Aqui é o movimento dele. Bom, os membros inferiores, né? Então, esse é um modelo, né? Uma foto que eu achei, né? Mas assim, provavelmente esse é o sonho de consumo de toda mulher. Uma perna bem torneada, nem muito grossa, nem muito fina. Ela não tem estrias, aparentemente não tem celulite. Só que a gente tem que lembrar que existe o Photoshop, né, e qualquer irregularidade é prontamente corrigida por essa técnica. Portanto, aqui a gente também tem pernas femininas, aqui elas são mais trabalhadas, né, os músculos estão mais à mostra. Aqui nós temos uma paciente, essa não tem Photoshop, tá? Uma paciente do ambulatório, na verdade, ela veio por uma queixa de paralisia facial. Tá? Então, ela tem umas pernas bem torneadas, ela não tem flacidez, ela era corredora, né? Então, nenhuma queixa assim, nessa parte anterior. Mas, como toda mulher, ela tem outra queixa que mais para frente a gente vai mostrar. Tá? Mas, aparentemente, está perfeita. Aqui, um exemplo do vasto lateral, visto numa perna feminina. E uma perna masculina, né, que bem trabalhada, você pode ver praticamente um quadríceps, né, o reto, o vasto lateral, o vasto medial. Para os homens é bem mais fácil. E aí nós temos a celulite, que é assim a maior queixa de quase todas as mulheres, né? Então aqui a gente tem uma celulite membro inferior, essas ondulações aqui, um aspecto meio até ressecado, né, envelhecido, esses nódulos aqui que a gente vê também, alguns vasos que aparecem aqui. Aqui, na parte posterior, também celulite, essas ondulações. Aqui, assim, se vocês compararem com o anterior, ela tem um aspecto mais yang. O anterior, ela tem também, em conjunto, uma flacidez. Aqui, nem tanto. Aqui é mais mesmo celulite. E aqui, na face posterior, uma paciente jovem, tá? Ela também tem flacidez e tem essas depressões, tá? De celulite. Bom, então, a celulite, o nome correto mesmo é hidrolipodistrofia ginoide. Né? Então, é uma paniculopatia de área específica do corpo que acomete principalmente mulheres, então está relacionado com o hormônio do tipo feminino, estrógeno, né? Acomete raramente os homens, então a testosterona é um protetor, né, contra a celulite. E o que acontece é uma modificação no tecido conjuntivo subcutâneo, iniciado pela alteração na microcirculação. Então, essa é a microcirculação, né, composta de capilares, arteríolas, vênulas, e esse tecido é um sistema que deve se adaptar às variações circulatórias, né, e quando os mecanismos compensatórios são superados, então altera essa estrutura vascular, né, e iniciando todo o processo. Mas, antes disso, o que será que... Né, antes disso vem o energético. E o energético é a estagnação. Estagnação de quê? Na celulite, é muito importante, né, o bom funcionamento do tecido, da circulação linfática. Tá? E o linfático, ela não possui, esse sistema não possui órgão central bombeador. Então, vai depender do quê? Da gravidade, vai depender da contração muscular, vai depender da pulsação das artérias, peristaltismo, movimentos respiratórios, ou seja, depende dos movimentos ao redor. Né? Então, daí concluímos que os pontos motores e o seu movimento sobre a musculatura, ela ativa esse sistema e melhora a circulação linfática. Na medicina chinesa, como todas as outras, né, patologias, outras alterações, temos dois tipos. Tá? E a celulite também, observamos, a característica individual que vai dar, né, uma característica de mais estagnação ou deficiência. A forma mais estagnada é uma forma mais dolorosa,
né, com formação daqueles nódulos palpáveis, dolorosos, e a forma com deficiência é a forma mais flácida. E que sofre, então, influência, né, de fatores diferentes. Por exemplo, quando tem estagnação, é GAN, né, o GAN está presente, né, a estagnação está presente em todas as celulites no início, seja ela do tipo flácido ou seja ela do tipo estagnado. Tá? E podemos dizer também que, se isso persistir, né, no futuro, temos uma parte flácida também, pelas trocas metabólicas alteradas, né, então vai evoluindo para a flacidez. Bom, a flacidez... Então, a flacidez, como já foi descrita no abdômen, né, também ela comete, lógico, os membros inferiores. Aqui a gente vê umas linhas de como desabamento mesmo, né? Essa parte mais yang, ela é um pouco mais firme, mais sustentada, e a parte yin, ela tem essa queda importante por conta da flacidez e todos aqueles fatores que a doutora Assunta já descreveu. Nós temos também um culote, né, que seria a gordura localizada nos membros inferiores. Aqui é uma paciente jovem, ela não tem excesso de gordura, excesso de peso, mas ela tem esse acúmulo de gordura. Aqui a gente chama de culote de Cheval. Nós temos também estrias, como no abdômen, as estrias avermelhadas, aqui na coxa interna. E aquela paciente, vocês lembram daquela perna que era quase perfeita? A grande queixa dessa paciente eram essas estrias, não sei se dá bem para ver, elas são todas esbranquiçadas e elas acometem toda essa parte posterior. Então, por conta disso, ela não conseguia usar todo tipo de roupa de banho que ela gostaria, tá? Por conta dessas pequenas estrias. Então, como o abdômen, nós temos também uma associação, né, de patologias na perna, que é a flacidez e celulite. Aqui também, outro caso de flacidez, né? Ela, até aqui está tudo bem, mas aqui começa a flacidez e a gente tem esse aspecto ondulado da celulite. Então, agora os pontos motores, esses são os músculos que nós utilizamos para trabalhar os membros inferiores. Primeiramente, o glúteo máximo, que é o músculo mais superficial, esse grande músculo quadrangular, tá? E essa parte espessada aqui, mais cranial, é característica do ser humano. Então, os dois pontos que correspondem aos meridianos da vesícula biliar e bexiga são o VB30 e o bexiga 36. Então, o VB30, Huan-Chao, ele fortalece a coluna vertebral, é uma das funções de ponto dele, remove as obstruções de Qi nos canais de energia, fortalece os tendões e dispersa a umidade, que seria importante para o tratamento nessa região. Então, a ação do glúteo máximo, ele tem essa ação de contração. O bexiga 36, Sheng Fu, ali ajuda a sustentar o tronco e dá apoio às pernas. Ele isoladamente também, a gente tem a ação dele isoladamente. Ele também vai atuar no glúteo máximo. Normalmente, na prática, a gente sempre usa o bexiga 36 e o VB30. Tá? É que aqui eu pus isoladamente só para ver a ação dele em separado. Pode ir próximo. Então, descendo um pouco mais, na coxa, na parte posterior, nós temos dois pares de músculos. O bíceps femoral, que é esse mais externo, mais lateral, ele é formado por duas cabeças, uma cabeça longa e uma cabeça curta aqui, pequenininha. Tá? Então, a longa ela vem do túbero isquiático e a cabeça curta ela vem aqui na linha áspera do fêmur. Então, esse músculo ele tem dois pontos,
Tá? Agora, esses não fazem parte do meridiano, então a gente chamaria de ponto motor do bíceps femoral superior e o outro inferior. O superior, a localização dela é o seguinte: 3 dedos abaixo do sulco glúteo. E o inferior, um pouco mais lateral à linha média, e no quarto inferior, de uma distância que vai desse sulco glúteo até a linha poplítea, no quarto inferior, um pouco mais lateral, nós temos o ponto bíceps, do motor do bíceps femoral, o inferior. Então, esse é o superior, que fica a 3 dedos do sulco glúteo. Aqui a gente vê, olha, o músculo sendo contraído. E esse é o ponto motor do bíceps femoral inferior. Aqui a contração. Ele é um pouco mais lateralizado, como ele faz aquela banda, e o tendão vai se inserir aqui na parte externa da tíbia. E, fazendo par com o bíceps femoral, nós temos o semitendíneo, tá? Que ele também tem origem no tubo isquiático, e ele tem também 2 pontos motores, um superior, que fica assim, se você medir a distância entre o sulco glúteo e a poplítea, ele fica no quarto superior. Esse é o ponto motor do semitendíneo superior, e o outro fica a meia distância entre o sulco glúteo e a poplítea. Então, esse é o superior. Ele é um pouco mais interno, mais medial, né? Aqui na palpação, a gente consegue identificar bem, diferenciar bem os músculos. Próximo. E esse é o inferior, que fica a meia distância, tá? Aqui a contração. Essa é uma paciente que não é tão flácida, né? Ela não tem tantos problemas estéticos. Então, assim, numa paciente que é mais flácida, tem mais sobra de pele, a gente consegue ver melhor. E nós temos a parte anterior da coxa. Tá? Então, aqui é o quadríceps femoral, que é o maior músculo do nosso corpo. Como o nome diz, ele é formado por 4 cabeças. Então, o reto femoral, que é biarticular, ele vem aqui do quadril. O vasto intermédio, que está abaixo do reto femoral. O vasto lateral, é esse aqui, e o vasto medial. Esses 3 vastos, eles são monoarticulares. Então, o reto femoral, ele faz a flexão do quadril, a coxa quadril, tá? E também a flexão do joelho. E os outros só aqui nessa região, eles atuam nessa articulação. E todos vão se inserir aqui e vão sustentar a patela. Eles se inserem aqui abaixo da patela. Então, os pontos que são trabalhados. No reto femoral, nós traçamos uma linha entre a inguinal e a patela, da inguinal até a patela. A meia distância está o ponto motor do reto femoral. O vasto lateral, ele fica nessa mesma distância, só que no terço inferior e mais lateralizado. E o ponto vasto do vasto medial, ele se encontra entre o F9 e o BP10. Então, essa é a demonstração do reto femoral. Esse é o vasto lateral. É um ponto que tem uma resposta, olha aqui, dá para se ver o músculo delineado e se vê também a patela, que ela está sendo repuxada para a lateral, tá? Porque a inserção dela se dá aqui, na patela, um pouco abaixo, na tíbia. Então, e o vasto medial, ele se encontra entre o BP10 e o F9, e antigamente nós usávamos o BP10, que é o Shui Hai, mar do sangue, harmoniza e fortalece o Shui Qi e promove a circulação do Shui. E leva energia. E o F9 é o Yin Bao,
que é o envoltório do yin. Ele se encontra na face interna da coxa, na parte yin. E esse é o movimento do vasto medial. Bom, nós temos também na coxa, na parte anterior, uma região muito importante que, como vimos, está sujeita à flacidez, que são os adutores. Então, assim, os mais importantes, né, o adutor longo, que é esse músculo aqui, na parte interna, e o adutor magno. Na verdade, ele é o mais extenso, ele tem uma forma de leque, uma forma de triângulo, ela tem uma inserção toda, desde a pubis, o isco, ele chega até o túber isquiático na região posterior, e ele percorre toda essa parte interna da perna, da coxa interna. E os pontos do adutor longo, ele se localiza a 4 tsuns abaixo do inguinal, e o adutor magno, logo em seguida, um tsum abaixo, fica o ponto motor do adutor magno. Então, esse é o adutor longo. Aqui o movimento. Aqui está bem discretinho. Em algumas pacientes, realmente, você percebe muito bem o movimento dele. Próximo. E esse é o adutor magno. Então, eles são bem utilizados no caso de flacidez. E um outro ponto também muito interessante que a gente usa é no músculo tensor da face lata. Esse é um músculo lateralizado aqui, e a característica dele é que ele está assim, lateral e muito útil para a gente no tratamento do culote de Cheval, porque ele está imediatamente abaixo do culote de Cheval. Então, e o ponto motor dele fica 2 tsuns anterior ao trocânter maior. Esse é o ponto motor do tensor da face lata. Então, também podemos utilizar, juntamente com esse ponto, o VB31, que é Feng Qi, que fortalece o Qi dos ossos, dos tendões, comanda o Qi, o Shui, relaxa os tendões e músculos. Tá? E esse é o movimento do tensor da face lata. No outro filminho a gente vai ver melhor, lateralizado, vai estar bem mais visível. É interessante, na hora que você está tendo movimento, palpar o músculo. A gente consegue diferenciar bem se está no lugar certo. Então, aqui a gente tem o movimento, olha, do tensor da face lata. Esses aqui não estão ligados, tá? Só esses dois aqui. Então, esse movimento é bem na região lateral da perna. Bom, agora... E, finalmente, né, o braço, para terminar, né? Os pontos motores do braço. Né? Então, o que podemos tratar com esses pontos motores do braço? Desde celulite, gordura localizada, flacidez, a cicatriz hipertrófica queloide também da região, e também a queratose pilar, que são, né, uma alteração. Essa é a flacidez. Tá? Logicamente, a acupuntura não trata excesso de pele. Tá? Então, vai tratar mais o aspecto da pele, né? Uma melhora da textura dessa pele. Né? E ela, como melhora o colágeno, ela pode recolher um pouco, mas esse não é um caso para tratamento com a eletroacupuntura. Estrias, né? E aqui, olha, celulite, manchas, e a queratose pilar, tá? Que também melhora com esses pontos motores. Posso falar? Uhum. Então, eu vou descrever os pontos que a gente utiliza mais para tratamento de patologias, né, do membro superior, que são os músculos, que são os pontos relacionados aos músculos do braço. Então, nós utilizamos os pontos relacionados ao músculo deltoide, bíceps, córaco braquial, braquial e tríceps braquial. Eu vou fazer uma revisão rápida, difícil de fazer essa altura do
do Congresso, mas acho que é necessário para localizar melhor os pontos. Então, o músculo, vou falar do músculo deltoide, que apresenta três porções. Tem uma porção clavicular, que faz a adução, rotação interna e antiversão. Tem a porção, que não dá para mostrar, essa porção aqui é a porção clavicular, aqui tem uma porção acromial, e essa terceira aqui é a porção espinal. E essas são as funções do músculo deltoide, né? Não estou conseguindo aqui. Ah, tá. O outro músculo importante é o músculo bíceps braquial. Ele tem a inervação do nervo músculo cutâneo, tem uma cabeça longa, que é essa apontada aqui na flechinha, tem uma origem no tubérculo supraglenoidal, faz abdução, antiversão e rotação medial, e uma cabeça curta, que tem origem no processo coracoide, faz adução, antiversão e rotação medial. Ele se insere embaixo aqui na tuberosidade do rádio e suporta o peso e faz a flexão e supinação do cotovelo. Outro músculo é o músculo coracobraquial. Tem a inervação do nervo músculo cutâneo, tem origem no processo coracoide e se insere aqui embaixo na face anterior do húmero. Faz rotação medial, adução e antiversão do ombro. Outro músculo é o músculo braquial, inervação do nervo no músculo cutâneo, origem na face anterior do húmero, inserção na tuberosidade da ulna. E faz a articulação do cotovelo, a flexão do cotovelo. E o músculo tríceps braquial, que fica na região posterior, ele tem a inervação do nervo radial. Ele tem três porções: a cabeça longa, que é essa aqui apontada, ela tem origem no tubérculo infraglenoidal, e a cabeça média e a cabeça lateral, que se originam na face posterior do húmero e se inserem no olécrano. Somente a cabeça longa faz adução. Eles suportam o peso e fazem a extensão do cotovelo. Vamos ao que interessa mais, que são os pontos relacionados ao braço. Então, eu selecionei os pontos da face anterior, face lateral e face posterior, os pontos principais, porque existem vários pontos extras. E os pontos principais são relacionados aos meridianos. Então, o primeiro é o ponto do meridiano do pulmão. Então, o P3, que é localizado na margem lateral do bíceps, ele fica a 3 tsuns distal do ápice da prega axilar anterior, e o P4, que fica 1 tsum abaixo do P4. O P3 é um ponto importante para epistaxes, mas nesse caso a gente está usando como um ponto motor do músculo bíceps. Tá? Aqui é para mostrar a contração do músculo bíceps. Passou. Está dando. Está com pouca contração. Aqui é um clipe só para mostrar a localização do ponto. Esse clipe aqui mostra o ponto numa frequência de 2 Hz, que é a frequência que a gente usa para tonificar o músculo. Normalmente, na estética, a gente usa geralmente 2 Hz,
por 15 minutos. Então, isso daqui é só para demonstrar a localização do ponto, tá? E o P4, que é um zoom abaixo do P3. Na linha medial do braço, nós temos o C2, que fica localizado a 3 zooms da prega do cotovelo, no sulco formado entre o músculo bíceps e o braquial. E o C2, CS2, localizado a 2 zooms. Esse é o C2, e esse é o CS2, localizado a 2 zooms da prega axilar anterior. Essa punção... tá. Então, aqui é para mostrar o CS2. Esses pontos aqui da linha medial, anterior do braço, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o feixe vasculo nervoso passa nessa região. Então, na hora que vocês vão fazer o tratamento, tem que tomar cuidado, porque senão, às vezes, dá um choque. Então, é importante aumentar a potência, a intensidade, bem devagarzinho, para ver se foi encostado, a agulha encostou no feixe vasculo nervoso. Tá? Esse é o CS2. Os pontos da face lateral do braço são da linha do IG. Tem o IG13, que é localizado a 3 zooms da prega do cotovelo, daqui. E o IG14 fica localizado na extremidade inferior do músculo deltoide. Então, esse é o IG13. E o IG14, na extremidade inferior do músculo deltoide. E os pontos que a gente utiliza mais são da face posterior do braço, porque normalmente a queixa maior dos pacientes são relacionados à flacidez dessa musculatura, né? Porque a gente não exercita muito essa parte posterior. Então, nós relacionamos 2 pontos da linha do TA, do triplo aquecedor, e pontos motores, que são importantes. Então, temos aqui o TA12, que se situa a 5 zooms proximal ao olécrano, ou a 3 zooms do TA11. E o TA13 situa na margem posterior a 3 zooms do TA14, que é localizado aqui na articulação do cotovelo. E mais um ponto, que é o ID9, que se localiza 1 zoom acima da prega posterior aqui do cotovelo. Então, esse é o TA12, tá? O TA13 e o ID9. Tá? Esse está com pouca contração. Fora esses pontos que são relacionados aos meridianos, nós trouxemos aqui 3 pontos, digamos, extras, que são os pontos motores do músculo tríceps braquial. O primeiro é o ponto motor do tríceps braquial, cabeça lateral, que é localizado a 3 zooms abaixo da prega axilar posterior, aqui em cima.
e o ponto motor do tríceps braquial, cabeça longa, que é localizado a 3 tuns abaixo da prega axilar posterior. Esses pontos motores, vocês deitam um paciente em decúbito ventral e palpam o músculo tríceps. Então, a partir daí, você pontua 3 tuns para baixo, na face medial e na face lateral. Esse outro ponto motor é o tríceps braquial, cabeça medial. Ele fica a 3 tuns da prega do cotovelo. Tá? Então, aqui é para demonstrar o tríceps cabeça lateral. Esse é o da cabeça longa, que é mais medial em relação ao anterior. E o medial é mais inferior. E tem mais 2 pontos extras. Um é o bichang, que é localizado a 2 tuns acima da prega axilar posterior. E o yin shang, localizado a 4 tuns do olecrano. Então, com esses pontos da face posterior, dá para vocês trabalharem bem. São praticamente 7 pontos, né? Então, pode-se ligar, como um aparelho de eletro tem 4, 5 ou 6 saídas, vocês podem utilizar vários desses pontos, né? Normalmente, as patologias de membro superior, os pacientes não vêm espontaneamente para tratar disso. É difícil, mas, às vezes, as pessoas estão em tratamento de celulite, de membro inferior, por exemplo, e se queixam, né, dessa parte do membro superior. Então, apesar de serem pouco utilizados, é interessante saber desses pontos, porque, às vezes, as pessoas pedem para ver se tem algum tipo de tratamento nesse sentido, né? Esse é o bichang. E esse é um enxame. Bom, e aí terminamos, né, a exposição dos pontos motores, que são estes, os principais pontos motores utilizados e alguns resultados. Então, aqui, da celulite, antes e depois. Aqui, a gordura localizada, abdômen. Na verdade, abdômen é mais pela medida, né? Mais do que pela fotográfico. Face interna da coxa, uma flacidez muito leve, né? Então, esse é o ideal para a eletroacupuntura, pontos motores, face interna da perna. E, finalmente, aqui o braço, um dos melhores resultados para o braço. Né? Então, na verdade, é uma melhora da textura da pele. Né? Então, não é que tenha sumido todo o excesso de pele, não é isso. Né? Mas a textura da pele, uma melhora da qualidade da pele. Tá? É a mesma paciente, aqui estão as 2 pintas, né? Para não ter dúvida. E é isso, gente. Então, eu acho que o que a gente tinha que falar. Né? Sucesso e vamos manter, né, a acupuntura unida.